Poucos filmes conseguiram representar tão bem o vazio de uma mente solitária quanto Taxi Driver. Lançado em 1976, a obra dirigida por Martin Scorsese e estrelada por Robert De Niro se tornou um marco no cinema, justamente por sua profundidade e pelo desconforto que provoca. Aqui não temos um herói comum. Travis Bickle é um homem comum, mas quebrado, que enfrenta a realidade dura de uma cidade suja, violenta e indiferente. Ele trabalha como motorista de táxi nas madrugadas de Nova York, onde encontra todo tipo de miséria humana, enquanto carrega dentro de si um vazio que só aumenta. Travis Yoma, ex-fuzileiro naval, que luta contra a insônia e a solidão. Sem conseguir se adaptar à vida civil, ele encontra no táxi uma forma de ocupar o tempo e observar o mundo, mas quanto mais ele observa, mais se sente distante. Ele vê a cidade como um lugar podre, cheio de corrupção, e isso o afeta profundamente. Sua maneira de enxergar o mundo vai se tornando mais agressiva, mais radical, como se ele estivesse prestes a explodir a qualquer momento. E é justamente essa tensão constante que faz do filme uma experiência tão intensa. A atuação de Robert De Niro é um dos pontos mais fortes da obra. Ele mergulha completamente no personagem, transmitindo com o olhar o peso de alguém que está se perdendo. A famosa cena diante do espelho, em que ele pergunta: "Você está falando comigo?", não virou ícone por acaso. Ela revela o quanto Travis está cada vez mais desconectado da realidade, criando situações imaginárias para alimentar sua raiva e justificar suas ações. O personagem se afasta das pessoas, mas ao mesmo tempo, clama por ser visto. O roteiro escrito por Paul Schrader é profundamente psicológico. Ele constrói Travis como uma espécie de bomba relógio emotional. É impossível não perceber que ele está em um caminho sem volta, mesmo quando tenta se aproximar das pessoas. Ele conhece Betsy, uma mulher elegante que trabalha na campanha The Unpolitical. Travis acredita que ela pode ser sua salvação, mas, por não entender como se conectar de verdade, ele a afasta com atitudes inapropriadas e constrangedoras. A rejeição só alimenta seu ódio e sua sensação de fracasso. Outro ponto importante é a cidade como personagem. Nova York nos anos 70 era caótica, suja e violenta menos, e o filme retrata isso com fidelidade. A fotografia escura, os becos sujos, os neons piscando na noite, e os ruídos da cidade criam um clima opressivo. Esse cenário reforça o isolamento de Travis. Ele dirige por essas ruas como se estivesse preso num pesadelo interminável, onde a única certeza é o vazio. A cidade não oferece respostas, apenas mais motivos para se sentir perdido. O ápice da história se dá quando Travis decide agir. Cansado de observar passivamente a degradação ao seu redor, ele toma atitudes extremas, acreditando que está fazendo justiça. Ele compra armas, treina, raspa o cabelo e passa a agir como um justiceiro. Mas o que mais impressiona é que, mesmo diante de seus atos violentos, o filme não o retrata como vilão ou herói. Ele é apenas um reflexo de uma sociedade que falhou em oferecer suporte emocional e humano. A personagem Iris, uma jovem em situação de risco, se torna o ponto de virada na vida de Travis. Ao tentar salvá-la, ele encontra uma causa. Mas será que ele realmente entende o que está fazendo? Sua ideia de redenção é distorcida, baseada em violência e no desejo de ser visto como alguém importante. Ele quer ser lembrado, nem que seja por um ato drástico. O que torna essa parte tão poderosa é justamente a ambiguidade. Será que ele salvou Iris, ou usou ela como desculpa para explodir? No final, a história não oferece respostas fáceis. Travis sobrevive, e surpreendentemente, é tratado como um herói. Mas o olhar que ele lança pelo espelho no fim do filme deixa claro que algo ainda está errado. A inquietação permanece. É como se tudo fosse apenas uma pausa antes da próxima crise. Esse encerramento mostra como a sociedade é capaz de ignorar os sinais de alguém em sofrimento, aplaudindo atitudes, sem compreender suas motivações. Essa crítica social é uma das maiores forças do filme. Taxi Driver não é apenas um clássico do cinema. É um estudo profundo sobre a mente humana, sobre o que acontece quando alguém é deixado de lado por completo. É um alerta sobre como a solidão, o desprezo e a falta de propósito podem gerar consequências graves. O filme levanta questões que continuam atuais. Como lidamos com a saúde mental? Quem são os invisíveis que circulam entre nós? A narrativa poderosa e o tom sombrio fazem dele um filme inesquecível e necessário. Rever Taxi Driver com atenção nos faz enxergar muito mais do que uma história de um homem solitário. É um retrato do abandono emocional, da angústia urbana e do perigo de uma sociedade que fecha os olhos para seus próprios monstros. Martin Scorsese construiu uma obra que continua ressoando com força,
mesmo décadas depois, provando que os sentimentos de Travis Bickle ainda vivem em muitos de nós, em silêncio, esperando uma chance para gritar. O mais impressionante em Taxi Driver é como ele consegue transformar um personagem tão perturbado em alguém com quem o público, T-Shirton Model, say. Travis não é apenas um homem violento, ele é um reflexo daquilo que muitos sentem, mas não demonstram. A solidão, o desconforto com o mundo ao redor, o sentimento de inadequação e a frustração são emoções universais. O'Rourke nos leva a enxergar a dor de Travis, não como justificativa para seus atos, mas como alerta para o que acontece quando essas dores são ignoradas por tempo demais. Martin Scorsese usa cada cena para construir esse sentimento de desconexão. A trilha sonora composta por Bernard Herrmann é um dos elementos que mais colabora com esse clima. Os sons de saxofone, às vezes suaves, às vezes inquietantes, criam um ambiente melancólico e misterioso. A música funciona como uma extensão da mente de Travis, uma mistura de calma aparente e tensão constante. É uma trilha sonora que não tenta guiar a emoção do espectador, mas sim provocar um incômodo sutil, como se algo estivesse fora do lugar, exatamente como o protagonista se sente o tempo todo. A linguagem visual do filme também é poderosa. Scorsese e o diretor de fotografia Michael Chapman utilizam enquadramentos que colocam Travis sempre isolado ou cercado por sombras. Há uma cena, por exemplo, em que Travis fala com Betsy ao telefone, mas a câmera desvia para o corredor vazio, como se o próprio filme tivesse vergonha daquele momento. Esse tipo de escolha não é comum, é uma maneira de reforçar o quanto o personagem está desconectado, mesmo nas tentativas de se relacionar. O silêncio da câmera diz muito sobre a solidão que ele carrega. Outro ponto que merece atenção é a maneira como o filme lida com os temas sociais. Taxi Driver mostra uma Nova York repleta de desigualdade, criminalidade e abandono. Os personagens secundários que entram e saem do táxi de Travis representam o retrato de uma cidade que perdeu o controle. Pessoas problemáticas, desajustadas ou simplesmente desiludidas passam por ele diariamente. Cada corrida parece um pequeno retrato de decadência. E Travis, mesmo não sendo diferente dessas pessoas, começa a se ver como alguém superior, algo que o pôde limpar a sujeira. Esse desejo de purificação é um dos aspectos mais perigosos do personagem. Ele começa a justificar sua violência como um tipo de missão, o que lembra muitos discursos extremistas da vida real. Essa ideia de que o mundo está corrompido e que alguém precisa agir é o combustível que transforma Travis em uma bomba prestes a explodir. E é por isso que o filme continua tão atual. Em tempos de intolerância, polarização e isolamento social, o discurso de Travis ainda encontra eco. A obra alerta sobre os perigos de deixar pessoas vulneráveis à própria sorte. Ao longo do filme, a dualidade entre realidade e ilusão fica cada vez mais forte. Travis começa a viver em sua própria bolha, onde tudo é interpretado de forma distorcida. Ele acredita que é o único que vê as coisas como realmente são. Essa visão é perigosa porque o afasta completamente da empatia. Quando ele tenta salvar Iris, não é por compaixão verdadeira, mas por alimentar seu papel de salvador. Ele projeta nela sua própria necessidade de ser importante, de fazer algo grandioso ainda que da maneira errada. A atuação de Jodie Foster como Iris é outro destaque que não pode ser ignorado. Com apenas 12 anos na época das filmagens, ela entrega uma performance intensa e surpreendente. Sua personagem representa a perda da inocência, mas também uma certa resistência. Apesar da situação em que se encontra, Iris tem personalidade e presença. Ela não é apenas uma vítima, mas alguém com voz. E sua interação com Travis é desconcertante porque mostra dois mundos completamente quebrados, tentando se conectar e falhando. O impacto do filme foi tão grande que gerou debates intensos na época do lançamento. Algumas pessoas viam Travis como um herói moderno, enquanto outras o classificavam como uma ameaça. Essa divisão de opiniões é um dos maiores méritos da obra. Ela não tenta forçar uma interpretação, apenas expõe a complexidade de um ser humano em crise. O público precisa lidar com o desconforto de não saber exatamente como se sentir. Travis é vítima e vilão ao mesmo tempo. Ele provoca compaixão e repulsa em medidas iguais. E mesmo depois de todo o caos, o final de Taxi Driver opta por não dar um desfecho tradicional. Travis sobrevive, é considerado um herói por ter salvo Iris, e tudo parece voltar ao normal. Mas o olhar final no espelho, seguido do som abrupto da trilha sonora, indica que a tempestade ainda está ali, apenas adormecida. Isso faz com que o público saia do filme com uma sensação de alerta. A verdadeira conclusão não está na tela,
mas dentro de cada espectador. O filme termina, mas o desconforto continua. Essa capacidade de provocar reflexão profunda é o que torna Taxi Driver um dos maiores filmes de todos os tempos.